Olá, eu sou Érica, jornalista, professora doutora em Linguística e hoje eu vou falar pela segunda vez aqui no canal deste livro O Cérebro no Mundo Digital, de Marianne Wolf. Eu tenho um vídeo já introdutório sobre este livro aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, mas hoje eu gostaria de enfatizar alguns pontos e compartilhar algumas ideias que eu acredito serem relevantes para quem se interessa por questões de leitura, funcionamento do cérebro. Em linhas gerais, recapitulando, a autora ela defende a importância do que ela chama de leitura profunda, especialmente em crianças e jovens, a necessidade de contato com livros físicos de papel para que se desenvolvam certas habilidades do cérebro, e ela defende isso com estudos da neurociência, que é a área em que ela é especializada. Hoje eu gostaria de enfatizar alguns pontos relacionados à importância da leitura com bebês. Tem um capítulo da autora, o capítulo 6, que se chama Do Colo para os Computadores de Colo. E a tradutora ela até faz uma nota que na língua inglesa há um jogo linguístico com essa expressão. From lap to laptops. Do colo para os computadores de colo. E a autora aqui, ela ressalta a importância de que a criança, ela não tenha só esse contato com o digital, mas ela também tenha o contato com o livro físico e que os pais leiam para as crianças desde bebês. Vou ler alguns trechos, dando voz à própria autora, justamente para que fique bem documentado aqui o argumento dela. Antes que o bebê possa pronunciar a primeira palavra, nos cérebros mais jovens, essa dimensão física que nunca envelhece da primeira experiência com a leitura conecta o sentir tátil e emocional com as regiões da atenção e da memória, da percepção e da linguagem. Então, quando os pais leem para os bebês pequenos, e estamos falando de bebês de poucos meses realmente, os bebês já estão desenvolvendo a sua linguagem, ainda que aparentemente eles ainda não se comuniquem linguisticamente, mas eles já têm as suas formas, é claro, de se comunicarem. O desenvolvimento inicial do cérebro dá prioridade aos circuitos subjacentes ao sentimento, antes mesmo da cognição. Então, isso que também é relevante. Além de desenvolver a inteligência dos bebês, os pais que leem com seus filhos, eles também estão estabelecendo uma relação de sentimentos, eles estão fortalecendo esses vínculos familiares, afetivos. E a autora aqui justamente ela defende, citando os psicanalistas desde Freud, a importância das primeiras emoções e do primeiro vínculo da vida da infância. O quanto esse afeto que a leitura também traz, ela é relevante e significativa para que se firmem as personalidades, para que as subjetividades sejam sólidas. No decorrer, é claro, da construção humana e de cada indivíduo. E aqui tem outra citação bastante importante. Portanto, antes que muitos de nós sequer suspeitemos que os bebês estejam nos escutando, eles já estão estabelecendo conexões impressionantes entre ouvir as vozes humanas e desenvolver seu sistema linguístico. São extremamente inteligentes os bebês e quando são estimulados, essa inteligência ela atinge assim uma potencialidade incrível. Em relação a esses aprendizados e também aos efeitos afetivos da interação entre pais e filhos que a leitura proporciona,
a autora aqui reforça bastante o fato de que essa interação envolve atenção compartilhada, aprendizado de palavras, sentenças e conceitos e mesmo conhecimento do que é um livro físico. Por isso é tão importante o contato com aqueles livros específicos para bebês, livros de banho, livros de tecido, que os bebês podem pegar, amassar, morder, eles já vão tendo esse contato também com a espacialidade da leitura, uma característica que acaba se perdendo um pouco no universo digital. E aí a autora, como ela é neurolinguista, ela cita pesquisas que mostram a ativação de redes de neurônios referentes à linguagem, no caso das crianças que tem alguém que lê para elas. Então, o quanto é importante ter alguém que leia para as crianças. E a autora, ela continua os seus argumentos defendendo a importância da leitura e justamente o que às vezes nem sempre parece uma relação tão direta, mas entre leitura e desenvolvimento de um país. E vejam só, ela argumenta isso em relação aos Estados Unidos, a autora é americana, em relação a uma economia que é considerada a principal, a maior economia do mundo. No entanto, e são os estudiosos americanos que estão dizendo isso, caso o país não reverta suas estatísticas de perdas em termos de competência de leitura das jovens gerações, os Estados Unidos podem, inclusive, perder o seu posto de maior economia do mundo. Às vezes a gente critica o nosso próprio país, acha que o brasileiro que não lê, que o brasileiro que não vai bem nos índices de estudo, mas os próprios americanos estão passando por este problema. E a autora, ela aqui cita um dado estatístico que eu achei assim extremamente importante prestarmos atenção neste dado, que os serviços prisionais dos Estados Unidos, eles conhecem muito bem as estatísticas relacionadas às leituras e muitos deles, aqui estou lendo literalmente as palavras da autora, muitos deles calculam o número de camas de que vão precisar com base nas estatísticas de leitura do 3º e 4º ano escolar. Vejam isso, vamos entender a intensidade dessa afirmação. Os níveis de leitura no 3º e 4º ano escolar são determinantes para se estimar o número de camas que os presídios americanos vão precisar no futuro. Ou seja, investir hoje em leitura, em educação, é precisar investir menos no futuro em prisões. Isso não é maravilhoso? Essa oportunidade de mudar, de melhorar o mundo por meio da leitura, por meio da educação. E essa ameaça de que os Estados Unidos eles possam perder o seu status de primeira economia do mundo por conta das suas estatísticas de leitura, ela é referendada por outros estudos que a autora aqui deste livro menciona. Vou lê-la mais uma vez. Como escreveu a executiva e filantropa Cynthia Colette, a relação entre os níveis de leitura no 4º ano e a desistência escolar é uma descoberta amarga e devastadoramente significativa. Nosso país, aqui ela se refere aos Estados Unidos, não conseguirá manter sua posição de liderança econômica no mundo.
Cito mais um parágrafo que considero relevante. Só um nível de leitura proficiente garantirá que um indivíduo possa avançar até desenvolver e aplicar as habilidades que manterão a saúde intelectual, social, física e econômica de nosso país. E isso vale para qualquer país do mundo. Então, não sou eu que estou inventando, não são outros linguistas que estão inventando. A capacidade, a competência da leitura em uma população é diretamente proporcional ao fortalecimento da economia dessa mesma população. Realmente achei um livro muito importante. E outra coisa, outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que eu não gostaria de dar a entender que a leitora está expressando aqui um saudosismo do livro de papel, que ela está invalidando todas as possibilidades de novas formas de leitura por meio das mídias digitais, porque é mais fácil de entender isso quando a gente lê o livro todo. Às vezes, numa resenha, eu não consigo expressar tudo que a autora está defendendo, mas o que ela trata basicamente é da necessidade de um duplo letramento. Essa frase aqui dela resume bastante a questão. Nossas crianças do século XXI precisam desenvolver hábitos mentais que possam ser usados em vários meios e mídias. E em seguida, ela inicia um capítulo chamado Construindo um Cérebro Duplamente Letrado. E para essa construção desse cérebro duplamente letrado, ou seja, tanto para as mídias analógicas de papel, quanto para as mídias digitais, multimediáticas, isso também requer um amplo investimento na capacitação de professores, desde o ensino fundamental, médio, universitário, passando por todos os níveis de ensino. Porque as gerações que hoje já são jovens, elas chegaram junto com essas mídias sociais e nós mesmos adultos, conforme defende a autora, passamos a precisar ter o cuidado de não transferir as habilidades do mundo digital para o mundo analógico, que seriam as habilidades de atenção profunda, de reflexão mais aprofundada, de os pensamentos analíticos e reflexivos e senso crítico, que isso se mantenha foco e concentração quando haja necessidade de se concentrar em uma única atividade para desenvolvê-la. No entanto, existem outras habilidades que são desenvolvidas por meio do mundo digital. Inclusive a habilidade da leitura scanner, aquela de você ler por palavras-chave e fazer uma síntese, captar a ideia central de um texto, isso também é uma habilidade. O que acontece é que nós não podemos transpor essa habilidade mais associada a uma leitura scanner, a uma leitura por palavras-chave, para um momento em que haja necessidade da concentração e foco, que são habilidades desenvolvidas pela leitura profunda, pela leitura em papel. E as crianças, esses bebês que estão nascendo hoje, cujos pais podem incentivar a leitura desde cedo, eles têm tudo para viver num mundo que nós ainda nem conhecemos. Que mundo é esse? Um mundo de habilidades super potencializadas, tanto analógicas quanto digitais, e um mundo com o qual nós ainda teremos que aprender a conviver. Outras habilidades que as leituras desde cedo com as crianças
ensinam são as habilidades relacionadas ao vocabulário, ao uso da linguagem. Então, se em outros vídeos eu enfatizei a questão da empatia, porque quem lê, principalmente literatura de ficção, se identifica com personagens, a pessoa que lê, ela é mais empática. Só por isso, leitura já seria algo extremamente importante. Mas é a leitura que também traz vocabulário, é a leitura que também possibilita a formação de sentenças. Inclusive, tem um tema que é super delicado, do qual eu já tratei aqui no canal também, que é o preconceito linguístico. Eu recomendo que todo mundo conheça a obra do Marcos Bueno, outros livros do mesmo autor, que conheçam essas questões relacionadas ao preconceito linguístico. E o que eu falo lá no vídeo também, em que eu trato deste tema, é que quem não se comunica por meio da língua portuguesa padrão, não é porque lhe falta inteligência, mas sim porque lhe faltou acesso. E eu defendo essa questão do acesso. E a Marianne Wolf, justamente, ela nos dá essa chave ao explicar o seguinte, e eu acabei fazendo uma associação com essa questão da norma padrão. Porque se a gente pensar que a língua ela vai mudando, ela vai sofrendo evoluções, um dia foi vossa mercê, vós mercê, você, se, nas conversas informais, mas por que, por exemplo, crianças ainda pronunciam os plurais, os S's finais nos plurais? Porque ao ler com crianças, os pais enfatizam esses S's plurais. Então, as crianças, elas aprendem. Agora, evidentemente, não são todas as crianças que têm esse acesso, que têm pais que promovem a leitura com elas. Então, a autora, ela também defende veementemente que as escolas se preparem para suprir essas necessidades e que, inclusive, as próprias mídias digitais, por meios de aplicativos, com consultorias de pesquisadores, eles consigam proporcionar uma experiência de leitura, principalmente aquelas crianças que não tenham tido esse acesso por meio de seus pais, em suas casas. Então, que essa educação, esse letramento duplo, tanto no analógico quanto no digital, ele também deva ser inclusivo. Mas não basta simplesmente oferecer um tablet com uma voz robótica que faça a leitura para a criança. Esses aplicativos, eles precisam ser desenvolvidos com pesquisa, com conhecimento pedagógico. E outra questão que eu gostaria de aludir aqui a respeito da defesa que faz a autora sobre a importância da leitura, que também passa pela escrita, é uma questão que ela aborda que tem relação com a polarização de métodos. Porque nos Estados Unidos existem duas vertentes principais relacionadas aos métodos de alfabetização. Uma delas é o método fônico e a outra é um método mais relacionado à história, à contextualização. E nós aqui também temos essas vertentes diferentes de método. E da minha leitura, o que eu concluí foi justamente que nada como vencermos essa questão da polarização. Ou porque você defende outro método, você desqualificar o método fônico, ou porque você defende o método fônico, você desqualificar um método que requeira mais contexto, mais construção histórica, historicidade.
que esses métodos eles vão sempre poder se conversar na alfabetização e com isso trazer o benefício das nossas crianças, que é tudo que nós queremos. Então, mais uma vez eu falo deste livro, fica a recomendação, O Cérebro no Mundo Digital, de Marianne Wolf. Vou deixar então o link na descrição do primeiro vídeo que eu fiz uma introdução. No primeiro vídeo eu chamei a autora de Marianne, eu aportuguesei o nome, mas agora eu disse Marianne, afinal de contas ela é americana, mas somos calorosos, somos brasileiros, aportuguesamos os nomes. Na França também me chamam de RK, então fica aqui a dica de leitura e essa defesa veemente da capacitação para leitura, seja analógica, seja digital, que isso vai trazer benefícios, inclusive para a economia, a sociedade, nosso país. Vamos tentar vencer as polarizações, as dicotomias. Não existe só o social e o econômico. Tudo está conectado. Uma sociedade com mais educação, com acesso à leitura, é uma sociedade melhor, inclusive economicamente. Até mais, espero encontrá-los num próximo vídeo.